Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. Meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com o Everton, vamos falar a respeito do trabalho e o quanto que o trabalho ele faz parte da nossa vida. Na aula passada, nós já começamos esse tema e hoje nós vamos aprofundar, né? A gente veio falando a respeito de que quem faz o trabalho somos nós, trabalhadores. E daí a gente refletir se a gente tem um descanso devido, se a gente tem uma remuneração devida diante desse salário em que a gente quem produz. Então, falar na história é falar que a própria história ela se dá a partir da relação que os seres humanos trazem com a sociedade. Somos nós que construímos a sociedade, somos nós que contamos a história, somos nós que refletimos a história. E o trabalho? Como é que o trabalho, ele se interpõe, ele perpassa, ele faz parte da vida? Vamos ver? Então, começamos a nossa aula com essa reflexão, né? Debatem aí para você, o que é o trabalho? E por que o trabalho é importante para o ser humano? Cada pessoa pode dar sua resposta, ter suas reflexões. Espero que vocês façam um debate bem bacana a respeito disso, né? Mas a gente falar a respeito de trabalho é falar que todos os direitos trabalhistas, eles foram conquistados pelos trabalhadores. Então, gente, nenhum direito caiu do céu. Não foi ninguém que foi bonzinho e se apiedou das pessoas, achou que estavam trabalhando demais e resolveu dar um descanso. Não. Todos os direitos foram conquistados por nós, trabalhadores. Na aula passada eu trouxe para vocês a imagem do presidente Getúlio Vargas, que ele quem instituiu um salário mínimo, né? Mas tudo isso foi reivindicação da sociedade. Tudo isso foi reivindicação de movimentos grevistas que estavam rodando o mundo, não apenas o Brasil, tá, gente? Então, falar em alguns direitos, eu trouxe alguns, viu? Tem muitos outros, como férias, licença médica, 13º salário, descanso remunerado, ou seja, você está no seu dia de folga, você receber por aquele dia de folga, né? Licença maternidade, a folga paternidade, que inclusive se vem debatendo para se ampliar ela há muito tempo, hora extra. Tudo isso, inclusive, tem uma carteira assinada. Tudo isso são conquistas que os trabalhadores fazem a respeito da sua carga de trabalho. Cada vez mais vem se ampliando esses debates, porque a nossa sociedade ela já tem outras demandas da sociedade de 50 anos atrás, de 10 anos atrás. São outras e outras demandas. Então, somos nós, trabalhadores, que com nossa voz podemos lutar, reivindicar por melhores condições. A gente já sabe disso, não é? Então, falar em trabalho é falar também em trabalho formal e não formal. O que para muitas pessoas é um lazer, estar numa casa como essa, no meio da rua, numa cidade gostosa, de um sol gostoso como o Recife, para muita gente é trabalho. Então, muitas vezes a gente está descansando e tem um músico trabalhando, tem um artista de rua, tem um garçom, uma garçonete servindo, tem as pessoas de comércio, né? Então, o trabalho formal, ele tem a característica de ter esses direitos trabalhistas que tratamos antes. E o trabalho não formal, nem sempre o tem. São as pessoas muitas vezes consideradas como autônomas, né? Eu, como professora, então, de educação de jovens e adultos, muitas alunas minhas, por exemplo, vendiam produtos em revistas. As revistas que vêm, as pessoas estão trabalhando, mas elas não têm nenhum direito trabalhista lá reservado para elas, né? Daí a importância de a gente lutar cada vez mais para se ampliar esses direitos trabalhistas para todos os trabalhadores. Inclusive, o que alguns deputados vêm falando já há um bom tempo, como Eduardo Suplicy, a respeito de uma renda básica, né? É bem importante e vários países do mundo já têm essa renda básica para todas as pessoas, inclusive enquanto estiverem desempregadas, tá? Então, vamos lá. Pensar a respeito do trabalho, gente, é pensar isso, que ele é muito amplo. Ele não é só esse trabalho formal da carteira assinada, mas pensar em aspectos dele que às vezes são subjetivos, que fazem a gente refletir mais. Então, o trabalho, ele dignifica a nossa vida. Qualquer pessoa, assim, que goste do que faz, ela tem uma dignidade diferente
de uma pessoa que já está encostada, esperando pelos outros, não é verdade? Todos nós gostamos de ter a nossa renda, de poder sustentar, poder contribuir com nossa família. E como eu disse, ele só é possível graças à ação humana. Por isso, gente, o trabalho ele não pode ser fonte de exploração, tá? Ele tem que ter formas de criação, formas de sustento, não de uma pessoa estar explorando outra. Então, muitas vezes as pessoas não gostam do trabalho porque elas estão sendo exploradas. Então, falar em profissões, por exemplo, é falar em profissões que não existem mais. Como a gente vê aqui na imagem, um leiteiro. Essa profissão existia 100 anos atrás, uma pessoa que ia de casa em casa vendendo o leite. Aqui no Recife, o acendedor de postes. Ainda tem alguns postes, como lá na Ponte Velha, que estão lá só decorativos. Tinha essa profissão. Mas elas já não existem mais porque não tem essa demanda na sociedade. Mas também temos novas profissões, como, por exemplo, o motorista com aplicativo de celular. Você agora está com o seu celular, quiser pegar algum carro particular. Tem vários aplicativos e as pessoas estão trabalhando através desses aplicativos. Né? Entrega de comidas e tantas outras coisas. São novas profissões. Falar de trabalho e também falar de nova forma de ensinar e aprender. A pandemia acelerou esse processo, né, do chamado ensino híbrido. A gente passou um bom tempo tendo aula à distância por conta da pandemia. Mas também isso mostrou muito da nossa desigualdade escolar, né? Nem todas as pessoas têm acesso a ter na sua casa uma Wi-Fi, instrumentos adequados a poder estudar. Então, a gente vê, tudo isso vem mostrando para a gente o quanto que a gente precisa avançar enquanto sociedade, certo? Então, deixo para vocês essas reflexões que vocês podem fazer aí em sala de aula, com uma roda de diálogo. Então, debatam entre vocês. Qual é a sua profissão? Você hoje exerce a profissão que sonhava na infância? Se não, qual era ela? Né? Tem gente que sonhou em ser uma coisa na infância e conseguiu realizar na vida adulta. Mas nem todo mundo, né? Se você pudesse hoje escolher uma outra profissão, qual profissão seria? Debatam entre vocês, podem fazer uma produção de texto, e aí até estimulo vocês, cada vez mais, gente, a não desistir de você, não desistir dos seus sonhos, continuar com esse foco em estudar, que com certeza os seus estudos vão contribuir muito para você ser uma pessoa com a mente mais aberta, com diálogo mais aberto, e realizar mais e mais sonhos. Um abraço, pessoal.